Bem, gente do portal Contra a Prosa, hoje é quarta-feira, 25 de junho de 2025, de volta ao vídeo. Temos aqui algumas novidades para vocês, mas hoje o tema básico, apesar de algumas informações que eu trago aqui para vocês, hoje o tema básico é o seguinte: já não está na hora da gente dar um basta a essas situações que se repetem constantemente diante dos nossos olhos, diante do nosso nariz, e a gente acaba deixando para lá, aceitando, entrando no jogo, e isso está contribuindo para aumentar ainda mais. Porque se a gente for esperar, gente, que os que foram alçados ao poder na condição de líderes dos três poderes, se a gente for esperar que eles tomem consciência do republicanismo, que eles tomem consciência da grandeza que é esse país, que a gente tem tudo para estar no topo, a gente tem tudo para estar lá em cima, nas melhores condições. E justamente não conseguimos chegar lá, exatamente porque ainda estamos agindo como uma sociedade tupiniquim, cheia de pequenos probleminhas. Eu vou dar aqui um exemplo claro para vocês do que aconteceu em Santa Catarina. O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina descobriu que um programa do governo do Estado, feito para atender estudantes universitários de baixa renda, ou seja, fornecendo bolsas de forma parcial ou total a estudantes de baixa renda para estudar em escolas particulares e para ingressar na universidade de um modo geral. Pois acreditem os senhores, descobriram essa semana, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina descobriu, na verdade, que quase 900 bolsas foram dadas a pessoas da alta cúpula, da elite financeira do Estado de Santa Catarina. Como é que eles conseguiam fazer isso? Falsificando. Isto mesmo, falsificando a renda, dando declarações falsas. Claro que aquilo ali já está uma declaração falsa, você vai lá e verifica. Por que não verificaram? Porque a coisa, estava mais ou menos combinada. Então, estudantes ricos, filhos de grandes empresários, não é só grandes empresários não, minha gente, grandes funcionários públicos, filhos de juízes, desembargadores, gente da alta cúpula, gente com Porsche na garagem, estão entendendo? Gente com carro de luxo na garagem, e seus filhos usando bolsas que foram feitas para estudantes pobres. Vocês sabem quanto o Estado de Santa Catarina gastou o ano passado com estas bolsas? 471,4 milhões de reais. Esse dinheiro, boa parte dele, considerável parte dele, foi de forma corrupta, desviados para atender uma elite que tem dinheiro, mas não quer pagar nem a escola dos filhos. Muito bem, não vou aqui ir muito longe não. Vocês viram aí, está aqui no Contra a Prosa, a reportagem sobre o assassinato de Sival Neres. Sival Neres foi vigilante do Colégio Estadual José Dantas de Souza. Eu era professor nessa época da escola e o conheci. A gente conversava muito sobre Cícero Dantas, etc. Ele é filho do vereador Antônio Neres. E ele fez o curso de vigilante
tinha 27 anos quando foi selecionado para a vaga. E numa discussão que ele teve em Cícero Dantas no trânsito, parece que lá, com a buraqueira que tinha aquela avenida ali, ele teve a discussão com um cara que dirigia um Gol branco. Esse Gol pertencia à empresa de João Pimentel Nilo. E ele estava discutindo exatamente com o dono do Gol. E a discussão besta, né? Tal. Cada um poderia ir para casa, resolver esses problemas, ou o custo, quem fosse o culpado pagasse, estava tudo bem. Mas parece que a coisa engrossou e o Neres, Sival Neres, foi encontrado morto com um tiro. E depois das investigações, se descobriram, foi descoberto que o João Pimentel Nilo foi o autor do crime. A família de Sival sofreu horrores para tentar provar. Depois que tudo está provado, que finalmente vai haver o julgamento, aí vem a descoberta de que, como João Pimentel tinha 20 anos na época, o crime prescreve com 10 anos. E esse crime vinha se arrastando em Cícero Dantas desde 31 de dezembro de 2009. Portanto, são mais de 15 anos. E agora, recentemente, nesse mês de junho, o juiz de Cícero Dantas, da Vara Crime, disse que o crime está prescrito, que o João Pimentel Nilo não vai mais pagar pelo crime que cometeu. Juridicamente falando, o juiz não está errado. Do ponto de vista do processo legal, está tudo ok. O problema, minha gente, é como é que um processo desse, que já se sabia quem foi o autor do crime, como é que um processo desse dura tanto tempo para ir a julgamento? Mataram uma pessoa, gente. Já se sabe quem é. Tem que haver o julgamento. Não foi feito. Não foi feito nada. A justiça parou. Falhou o delegado de polícia, falhou a Polícia Civil, falhou a Justiça de Cícero Dantas. Todos falharam. E, infelizmente, no papel, do ponto de vista legal, tá aí. Mais uma pessoa que mata e fica por isso mesmo. 35% de todos os crimes que acontecem no Brasil, 35% dos crimes que acontecem no Brasil são decifrados. 65% o cara morre e ninguém sabe quem matou. Nesse caso aqui de Sival, está entre os 35%. Mas não houve julgamento. A família publicou nas redes sociais uma nota indignada. Porque se o João Pimentel Nilo tivesse sido inocentado, esse é um problema da sociedade. A justiça fez tudo certo. Se por acaso houvesse provas que ele conseguisse, sei lá, de um jeito ou de outro, provando sua inocência, pronto, a justiça fez sua parte. O problema, gente, é que não houve um julgamento. A justiça falhou. O sistema judicial brasileiro falhou com a família de Sival Neres. As pessoas que sustentam esse país foram enganadas, foram ludibriadas.
Empurraram a questão com a barriga. Vocês podem dizer que é tudo. Privilégio, a justiça funcionando a favor das elites, pode dizer o que for. Uma nação que quer crescer, uma nação que quer ser primeiro mundo, não pode um caso desse acontecer e passar em branco. Alguém tem que ser punido. Mas não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. A esposa foi que perdeu o Sival, a filha foi que perdeu o pai foi que perdeu o filho. Não vai acontecer nada, porque nós estamos vendo tudo passar. E ninguém faz absolutamente nada. Vem uma eleição ano que vem, nós vamos votar nos mesmos de sempre. Vocês pensam, por acaso, que o sistema político mudou na Bahia? Esse clientelismo político que foi criado, protagonizado por Antônio Carlos Magalhães na Bahia, colocando ele, o governador, no centro, e todos ao seu derredor, deputados, juízes, desembargadores, todos em torno dele. Ele é que tomava a decisão e todos apenas obedeciam. Essa forma de governar, que nós criticamos tanto, eu me lembro, na época que Lula perdeu aquelas constantes eleições, eu era do Partido dos Trabalhadores. Me lembro que a gente saía por aí com os brochinhos na mão, vendendo broches, comprando broches, pegando o dinheiro do nosso salário e aplicando para que o PT chegasse ao poder para mudar tudo. E não mudou. Mas pelo menos nós fizemos alguma coisa. O problema é que ao chegar ao poder, aqueles que criticam, que dizem que vão fazer isso e aquilo, repetem os mesmos erros. O que é que mudou na Bahia de Antônio Carlos Magalhães? Nada. Absolutamente nada. Saiu um cabeça branca e entrou outro. E agora dizem que já não é mais um cabeça branca que manda, já é um cabeça de cabelo preto, né? Que está mandando. E o fato é que não mudou nada, a estrutura de poder é a mesma. As elites continuam no poder, dizendo o que é certo e o que é errado em seu benefício. O povão está aí, agora mesmo, não sei quantos milhões para as festas juninas, todo mundo se divertindo, enquanto o Sival foi assassinado e não teve um julgamento justo, enquanto os desvios no fundo de amparo à universidade gratuita em Santa Catarina foi para as mãos dos ricos, uma boa parte das bolsas de estudo. E eu estou dando exemplo de Santa Catarina para vocês perceberem. Lá é Sul, é Santa Catarina, um estado historicamente de direita, um estado que votou em massa em Bolsonaro. E aqui a Bahia, o estado que votou em massa em Lula. Os problemas são os mesmos. Os ricos continuam mandando em tudo, pagando poucos impostos. Nós é que levamos este país das costas. E enquanto a gente não bater na mesa, dizer chega, e começarmos já pelo ano que vem. Por que temos que votar em fulano porque ele é contra... Porque ele é de tal partido, é contra o meu partido? Por que não votar em alguém que tem uma proposta nova? Por que tem que se repetir os mesmos votos? Aqui na região vocês estão acostumados a isso. Sai um deputado federal que passa anos em Brasília, coloca o filho, todo mundo vota.
Sai o prefeito, coloca um sobrinho, todo mundo vota. Sai o vereador que não pode, bota a mulher, todo mundo vota. Temos que parar com isso, gente. Temos que transformar o nosso voto numa arma de transformação. E não ficar aí nas redes sociais xingando um ao outro. Enquanto a gente está aqui xingando um xingando um de gado, outro xingando de jumento. Tá entendendo? Fica essa briga idiota na internet, que é justamente em cima disso que nós não vamos conseguir mudar nada. Porque seja quem estiver no governo, não vai mudar nada. Vocês viram aí a lorota de Bolsonaro. Vocês viram a lorota, tiraram Dilma. Colocaram o vice-presidente. Mudou alguma coisa? Não mudou. Depois veio eleger um homem que inimaginável, que não tinha condições sequer de ser um deputado federal, mas já estava 28 anos na função. A gente coloca na presidência da República pensando que o cara vai agora. Não fez nada. Condenou, foi a vacina, sabe, o país entrou em parafuso. Aí o povo, ao invés de procurar uma terceira alternativa, aí vai e coloca o que do passado foi o responsável por fatos de corrupção. Então a gente fica nessa polarização, agora é um, agora é outro, depois vem outro, depois vem um, e a gente não sai do lugar. Está na hora, definitivamente está na hora das pessoas darem as mãos. A gente não tem que ficar xingando um ao outro. A gente tem que sentar. Pode ser que a sua opinião política não seja igual à minha, mas você sofre tanto quanto eu sofro esse desmando que está acontecendo nos governos, nas prefeituras, em Brasília. Ninguém quer abrir mão de nada. Tá aí os deputados que não querem abrir mão de suas emendas. O país está prestes a ter um rombo, porque as despesas estão aumentando e a arrecadação, sabe, tem que aumentar também. E aí o ministro, sabe, tem que botar um aumento de imposto e ninguém vai querer. Já temos aí tanto impostos. O que tem que fazer é corte de gastos. Não é só no governo federal, não. Tem que cortar gastos na Câmara. Para que os deputados aprovaram agora o aumento de novas cadeiras de deputado? Cadê o exemplo? A Justiça tem que começar a baixar custos. Não tem condições. Os processos da Justiça são caríssimos e estão pagando a juízes milhões. Tem juiz aí que está recebendo 500 mil, 600 mil. Verbas indenizatórias de não sei quanto tempo atrás. Inventam tanta coisa para ganhar dinheiro e o povão está aí com um miserável salário mínimo. E os aposentados estão aí comprando remédio caro para continuarem vivos. É hora da gente parar a idolatria aos políticos e começar a raciocinar. Vamos ver quem é que tem aí. Não é possível que não apareça um. Se não aparecer um, saia você. Bote a cara na tela. Tente mudar o sistema. Pelo voto. Porque se a gente não conseguir mudar pelo voto, aí vem a barbárie. Aí vem as revoluções, uma guerra civil. E aí é muito mais doloroso. Então, antes de chegar a esse nível, vamos fazer a revolução silenciosa do voto, para acabar com este tipo de coisa. Não tem mais condições, minha gente. Vocês acham, por exemplo, que se nós estivéssemos na Inglaterra, uma estrada como a BA-393 duraria esse tanto de tempo para ser construída? Aquela situação que está lá no Tijuco. Quanto tempo tem aquilo ali? Se aquilo ali fosse em Brasília, estaria daquele jeito? Se aquilo ali fosse em São Paulo, fosse em Salvador, Feira de Santana,
Mas é aqui no interior, sabe? Ninguém reclama, ninguém faz nada, ninguém se preocupa. Os deputados só vêm aqui para pedir voto. Vocês acham que essa estrada de Fátima, que foi anunciada há 6 meses atrás, há mais de 6 meses atrás, e nem começou, vocês acham que se isso fosse num grande centro urbano, isso já não teria sido começado? Mas nós somos aqui, sabe? São 13 mil votos aqui em Heliópolis, 14, 15 mil votos em Fátima, 22, 23 Cícero Dantas, sabe? Não é numa capital, onde 1 milhão de votos, todo mundo faz tudo rápido porque quer se eleger. E aqui, além disso, a gente é leniente, não se preocupa muito, acaba votando apenas pela rivalidade. Eu sou do lado A, o outro do lado B, o meu lado apresentou esse candidato, eu vou votar nele. E é aí onde está o perigo. É por isso que essas coisas se repetem. E a gente precisa, urgentemente, bater na mesa, dar um basta nessa situação. É isso, gente do Contraprosa. Um abraço a todos vocês. Antes eu queria pedir a todos que dessem uma olhada lá no portal Contraprosa. Nós temos lá boas notícias, né? Temos aí, inclusive, a última foi da cidade de Brumado, sobre a cidade de Brumado. Temos também Pão de Açúcar em Alagoas, em cidades do Velho Chico. Tem essa reportagem que eu falei para vocês. Tem a reportagem da menina que foi morta lá na Indonésia, daquele vulcão, né? E outras. Vocês podem desfrutar lá no portal Contraprosa. Então é isso. Um abraço a todos vocês. Espero que termine o mês de junho numa boa, dançando forró, que é o que interessa, se divertindo, mas sem perder o contato com os problemas que a gente tem, quase que insolúveis, nesta Bahia e neste país de meu Deus. Um abraço e até uma outra oportunidade.